recebe lá alguns questionamentos quando a gente apresenta os números da SEI. Ah, mas esses números não diminuem. Esses números, era 14 mil o total da SEI, hoje passa de 15 mil os processos que estão na SEI. Por que esse número não diminui? Esse número, a tendência dele é realmente aumentar, porque com a alteração que teve no decreto 5.115, em 2006, onde foi dada à SEI a competência também para julgar processos que não foram analisados lá em 94, esses processos vão surgindo. À medida que os interessados provocam a comissão, porque a SEI também não tem condição de analisar de ofício, esses processos vão aparecendo. Hoje nós temos 520 processos prováveis pendentes de decisão. Eu digo prováveis porque o Paulo Moreira está vibrando. Eu digo prováveis porque em alguns casos nós recebemos o processo com a informação de que ele é pendente, mas na instrução do processo nós verificamos que ele teve concessão e anulação. Então não é um processo pendente porque ele teve uma decisão. Então, hoje o nosso número, apesar dos julgamentos das análises já realizadas pela doutora Mônica, nós temos hoje ainda um número de 520 aguardando a conclusão dessas instruções. Outro fator que vem agravando o aumento desse número são os mandados de segurança, que normalmente vêm relacionados aos processos intempestivos. Aqueles que perderam o prazo em 2004 são notificados pela SEI do arquivamento, essas pessoas estão procurando outras vias para poder conseguir essa análise, entrando com um mandado de segurança. Hoje nós temos 25 processos, tirando todos que já foram julgados, que somam aquele número total. Nós temos 25 processos oriundos de mandado de segurança aguardando a conclusão da instrução. A gente sempre lembra que não é só porque chegou o mandado de segurança que o processo vai ser julgado e deferido. Primeiro, para ser julgado, ele tem que ser instruído. E depois da instrução, a gente sabe se o resultado vai ser um deferimento ou não desse processo. Por isso, a gente sempre pede, a gente sempre informa que os processos são sempre julgados depois da instrução e sempre com cautela, para que a gente não cometa nenhum tipo de injustiça. Então, assim, tanto os processos pendentes quanto os processos oriundos de mandado de segurança acabam aumentando o número de processos na comissão. Outro ponto, que é outra frente de trabalho lá na SEI, que às vezes a gente ouve pelos cantos alguém sempre comentando que a SEI só julga o processo, a SEI só faz isso, só aquilo. Não, dentro da comissão é um trabalho grande, é um trabalho complexo. A gente tem também a responsabilidade de responder os processos, pedidos de informações judiciais, que a maioria dos senhores que retornam vai buscar algum tipo de reparação judicialmente. Todos que retornaram estão buscando, a maioria, algum tipo de reparação via judicial. E todas essas informações, todos esses processos que dão entrada judicialmente, são pedidos de informação para a comissão. Então, nós tivemos que deixar um grupo, ter uma força de trabalho dentro do nosso jurídico da SEI para responder esse tipo de informação, que são pedidos que vêm com prazo para ser cumprido. De abril, que foi a partir do momento que nós começamos a contabilizar essas respostas, porque o número aumentou muito, até a data de ontem, 30 de novembro, nós contabilizamos 1.078 pedidos judiciais que foram respondidos pela Comissão de Anistia. Então, assim, é um trabalho a mais. É uma pesquisa que tem que ser feita, é uma resposta que tem que ser feita em tempo, tem prazo. Todo dia tem oficial de justiça lá esperando, né, Leninha? Todo dia, então, assim, é uma frente a mais. Então, a SEI não só julga o processo, a SEI cuida dessa parte. Infelizmente, a gente não tem competência para resolver os problemas que acontecem após o retorno. Mas, na medida que a comissão tem condição de intervir, de agir, de fazer reunião, de ouvir os problemas, encaminhar para o setor competente, a gente vem fazendo isso. Infelizmente, a competência da comissão é limitada, mas o que a gente puder fazer, nós estamos tentando fazer.
Finalizando, dentro da SEI também foi necessário criar, desde a época do IDEL, uma coordenação de atendimento, porque acabava que todo mundo respondia, todo mundo mandava e-mail, todo mundo fazia atendimento, e as informações nem sempre atendiam a necessidade de todos. Nós criamos essa coordenação na época do IDEL para fazer os atendimentos presenciais, telefone, por e-mail, ouvidoria, fale conosco. E todas as informações prestadas pelos nossos atendentes, elas só são feitas depois que eles consultam as áreas responsáveis dentro da SEI. Se for de competência da doutora Neneide, eles só respondem depois que ela informa. Se for do doutor Valdemiro, do doutor André, as informações passadas só são divulgadas, só são respondidas aos senhores depois desse questionamento para a gente. Então, assim, podem confiar, porque às vezes as pessoas ligam, conversam com as meninas e depois ligam para a Leninha para confirmar comigo se aquela informação é correta. São 2 ligações a mais. E aí a resposta vai ser a mesma. Então, assim, do período que foi criado, né, do começo do ano até hoje, sem contar o ano passado, nós tivemos de atendimentos de janeiro até a data de 30 de novembro, 9.343 atendimentos. É uma demanda muito grande. E assim, se tiver algum tipo de reclamação quanto ao atendimento, eu peço sempre que procure a gente, procure a doutora Neneide, procure o doutor Valdemiro, que é um representante, os representantes dos anichados. Se às vezes aquela resposta não agradou, não é o que vocês, né, que os senhores estavam esperando, a gente tem sempre uma forma de complementar. Tá? Mas eu já adianto e reafirmo que essas informações prestadas somente são prestadas após consulta aos setores, as coordenações dentro da comissão. Assim, o nosso trabalho não termina somente com o julgamento do processo. Nosso trabalho estende ao retorno dos anistiados. A gente tem ainda um número em torno de 1.200 interessados anistiados que já tiveram homologação e nós ainda não conseguimos realocar essas pessoas na administração. São um dos requisitos para concluir a fase de instrução do processo para retorno. Alguns já têm orçamento, mas a gente não consegue realocar, ou por falta de contato com essa pessoa, a gente e-mail, telefone, endereço está errado, ou porque na localidade que aquela pessoa mora não tem nenhum órgão da administração federal. Então, assim, o retorno ele se dá de acordo com a necessidade e interesse da administração e a gente procura sempre que esse local seja próximo, mais ou menos, do domicílio do anistiado. Mas, assim, a gente sempre pede que os interessados também busquem essas informações, busquem esses órgãos, e nas dúvidas, assim, na dúvida em relação tanto quanto a forma desse ingresso, a forma de retorno, procura a comissão, que a gente está tentando auxiliar nesse retorno, porque a gente só realmente dá por encerrado o processo quando a portaria é publicada. Enquanto a gente abre o armário, vê aquele tanto de processo ainda, em torno de 1.200, aguardando o local de exercício, isso para a gente realmente, apesar do julgamento, é um pouco frustrante, porque a nossa alegria é com a publicação da portaria mesmo. Mas assim, agradeço a todos, a gente vai dar essa oportunidade para novos questionamentos ou para reiterar questionamentos anteriores. E caso a gente não consiga, reitero que se a resposta não for feita aqui hoje, nós vamos encaminhar por e-mail ou fazer igual ano passado, a gente disponibiliza perguntas e respostas no site para poder auxiliar, né, na informação dos senhores. Tá? Agradeço toda a colaboração, tanto dos membros quanto dos senhores. E é isso.